Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Seguimos em Atos capítulo 15, quando Barnabé e Paulo voltaram para Antioquia, fortaleceram os irmãos, anunciaram todo o conselho que os apóstolos e presbíteros deram lá em Jerusalém, e eles ficaram ali algum tempo. Mas chegou um momento que Paulo sentiu o desejo de voltar e ir para aquelas igrejas que eles tinham edificado naquela primeira viagem. Paulo desejava fazer essa viagem, mas Barnabé queria levar João Marcos, diz o versículo 37 do capítulo 15. Paulo, porém, não queria, pois Marcos tinha ficado com eles, não tinha ficado com eles até o final da viagem. João Marcos voltou antes, daquela primeira viagem missionária. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte, que pena, que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre. E enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. Paulo atravessou a província da Síria e da região da Cilícia, fortalecendo as igrejas em toda aquela região. Então, amados, infelizmente, são coisas que acontecem. Se nós nos lembrarmos lá no passado, Abraão trouxe o seu sobrinho Ló consigo, naquela ordem que Deus deu para ele: deixa sua casa, sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E então ele trouxe, porque Ló não tinha mais pai, Ló precisava de uma ajuda. Então Abraão trouxe, levou consigo a Ló. E chegou um dado momento que começou a haver intriga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles tinham muitas ovelhas, muitos animais. E então o que disse Abraão, o velho Abraão? Falou para ele: querido, não é bom a gente ter discussão, não é bom que a gente se divida, que a gente tenha brigas. Você escolha um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então Ló escolheu aquelas campinas verdes e foi para lá. E Abraão ficou. E aqui, depois de tantos séculos, acontece algo semelhante. Barnabé, que tinha sido um grande companheiro para Paulo, quando ele era ainda Saulo, que levantou, ajudou tanto, agora de certa forma deixado de lado por Paulo. Paulo, por conta de João Marcos, daquela situação, achou melhor seguir sozinho, levantar um outro companheiro. E foi isso que Paulo fez. Paulo levantou Silas e partiu para um outro lugar, enquanto Barnabé voltou para Chipre. Chipre era o lugar onde Barnabé morava, onde ele estava. Ele voltou para a terra dele. Depois disso, nunca mais a gente se ouve falar de Barnabé. Mas Paulo continuou a sua tarefa, continuou a sua missão, pregando o evangelho, anunciando. E é interessante, amados, que no final da sua vida, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo relata que estava sozinho, que ele só estava com Lucas, que todos tinham o abandonado. E ele escreve então para o seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, todos me deixaram, eu só estou aqui com Lucas. Venha depressa estar comigo e procure Marcos e traga-o. Procure encontrar Marcos e traga, porque ele é muito útil para mim. Ah, que coisa gostosa! Então houve um acerto, uma reconciliação entre eles, certamente. E agora Paulo, já velho, reconhece que João Marcos seria útil para ele, muito útil para ele. É muito importante nós entendermos que essas coisas acontecem no meio dos irmãos, na verdade, sempre aconteceu e infelizmente pode acontecer de novo. Eu já tive isso na minha vida também, mas a gente segue adiante, segue servindo ao Senhor, segue amando ao Senhor, segue amando aqueles irmãos, embora eles seguiram outra direção, um outro caminho, nós seguimos amando, e é isso que Deus quer da gente, Você sabe que no caso de Abraão e Ló, que eu citei, passou o tempo, e Ló, infelizmente, foi levado prisioneiro, escravo por uns reis,
E Abraão não teve dúvida. Abraão juntou seus 318 e foi atrás para libertar o seu sobrinho. É isso, irmãos. A gente nunca esquece aqueles que são nossos, aqueles que nós amamos. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Paulo também, assim acontece conosco. Que Deus abençoe tua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, somos tão gratos por tua bondade, por teu amor, porque mesmo vivendo, Senhor, às vezes em conflito, em situações difíceis, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de graça, um Deus que nos ama e nunca deixará de nos amar. Muito obrigado, Senhor. Eu oro neste momento e abençoo a vida desse irmão, desta irmã, que quem sabe tenha um conflito, tenha algo do passado que deixa ela aborrecida, deixa essa pessoa entristecida, que o Senhor dê graça, meu Pai, para que hoje haja um conserto, haja um entendimento, haja o perdão e haja reconciliação. Eu te peço, meu Pai, oro por aqueles que se encontram enfermos, oro para que a mão do Senhor seja sobre eles. Nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.